Fala galera, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, Marcos Lisander, seu amigo, e vamos falar de novo agora de estruturas de dados, tá? No último vídeo que nós gravamos, nós falamos de complexidade de algoritmos, de notações, e nós falamos que em estrutura de dados você ia lidar com várias estruturas que é feita para manipular dados, ou seja, filas, pilas, nessa altura do campeonato, tá? Porque hoje nós vamos falar de um assunto chamado ponteiros, tá? Uma introduçãozinha para você entender o que é ponteiros, e vamos falar de listas encadeadas, tá? A lista encadeada é uma opção, tá, de listas, tá? Onde você pode ter também filas usando listas encadeadas, porque nós falamos da outra vez sobre que a estrutura disciplina de dados, você teria listas, filas, decks, pilhas, tá? Usando vetores, tá? Mas existe um probleminha ao se usar vetores, tá? Então existe uma opção chamada de lista encadeada, tá? E usando esse tipo de encadeamento, você pode fazer estruturas de dados similares àquelas do que eu tinha falado com vetores, né? Tá? Essas estruturas, elas estão entre aquela aula de complexidades, tá? E essa aula de lista encadeada. Então nesse meio tempo aí, você vai ver estruturas sendo usadas com vetores, estruturas de pilha, estruturas de fila, tá? E o que muda de uma para outra, embora a estrutura seja um vetor, o que muda de uma para outra, você deve ter visto nas aulas que se passaram, são a forma como um elemento entra, onde ele entra, se ele entra por cima, se ele entra por baixo, e como é que ele sai dessa brincadeira, né? E é muito intuitivo, por exemplo, só para traçar um bate-bola rápido aqui, né? Uma pilha representa uma pilha, como se fosse uma pilha de pratos. Então, como é que funciona uma pilha de pratos? Eu coloco o novo prato por cima, e quando eu vou tirar, eu retiro um prato de cima, ok? Então, ou seja, numa estrutura do tipo pilha, seja ela, tá? Através de lista encadeada, ou seja ela através de vetor, você vai colocar sempre na primeira posição. Ou seja, ele vai entrar sempre na primeira posição, empurrando os demais para trás, e na hora de tirar, ele vai retirar da primeira posição, tá ok? E aqui no caso você vai entender o porquê da motivação de se ter uma coisa chamada encadeamento, né? Formando uma lista. Tudo bem? Primeiro você vai precisar entender um conceito de ponteiros, que é o que tira o sono de muita gente, mas gente, pelo amor de Deus, ponteiro é uma coisa muito simples, tá? Talvez ele é um pouquinho mais abstrato, mas ele é muito simples se encarado do jeito que você vai entender agora. O que acontece? Quando você trabalha com programação, tá? Você trabalha com uma coisa chamada variável, ok? E aí você tem lá variáveis do tipo string, variáveis do tipo inteiro, booleano, variáveis de vários tipos você tem lá. Tá ok? Então tá bom. Você tem diversas variáveis e essas variáveis têm um tipo. Pois o ponteiro também é um tipo de variável. É chamada de variável ponteiro. O que essa variável ponteiro faz? Essa variável ponteiro, ela aponta para um endereço de memória. Então, em vez dela ter, por exemplo, uma variável string, tem um texto lá dentro. Uma variável inteira tem um inteiro lá dentro. A variável ponteiro, ela tem um endereço de memória. Então, quando um sistema tem uma variável ponteiro, o que ela vai fazer? Ela vai pegar para o valor, né? O que tiver que ser, ela vai manipular o que está naquele endereço de memória. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que é isso? Lá em PDA, você aprendeu, né? Acredito que tenha aprendido, tá? A fazer passagens através de funções ou procedimentos de duas formas, né? Passagens por valor e passagens por referência, ok? Então, o que acontece com relação a esse negócio de passagem por valor ou passagem por referência? Quando você passa por valor, tá? Aqui eu fiz uma funçãozinha, tá vendo aqui, ó? Uma função onde as variáveis são passadas por valor, tá? E a mesma função, ela faz exatamente a mesmíssima coisa, porém a segunda variável, aqui ó, essa y, foi passada por referência, tá?
Então ele faz aqui alguma coisinha usando o valor e a referência que está dizendo, ó, o A recebeu 2, o B recebeu 3 e eu rodei uma função em AB. O valor de A foi passado para a variável x, o valor de B foi passado para a variável y, ok? Então aqui eu estou mostrando o que acontece na memória, presta atenção, tá? Quando você faz aqui, ó, e você iniciou o procedimento aqui, o teu algoritmo, ele criou uma variável A e uma variável B, tá aqui, ó, ele criou uma variável A, uma variável B, com isso, essa coisinha aqui, ó, os valores dentro da memória sob esses nomes de A e de B, tá ok? Quando eu chamo o procedimento passando por valor em x e em y, tá aqui, ó, eu criei na memória uma variável x e passei uma cópia do valor para ela, tá? Da mesma forma eu criei uma variável y e passei uma cópia do valor para ela. Então olha só, a variável x e y aqui vão ser do mesmo tipo que a variável a e b, porque eu estou passando o valor dela aqui dentro, tá ok? Tá? E criei uma variável z, que conforme eu fizer isso aqui, ó, a z vai receber o x mais y, ela vai receber 17, tá ok? Tá vendo aqui, ó, depois da execução, ó, o x recebe x vezes y mais y, tá? Então o x recebeu, entendeu? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, né, tá aqui, ó, 3x vezes y, 6, mais o y, 9, ok? O y, acho que eu inverti aqui a brincadeira, perdão, tá? É o y que vale 9 e o x que vale 8, tá ok? Então, o que acontece? Ele vai somar os dois e vai dar 17, tá ok? Muito bem. Então aqui, ó, o que acontece quando eu uso uma referência? Olha só, aqui eu usei uma referência, tá? Então, quando eu chamo o faz algo AB, ó, ele criou aqui, ó, o A, o B. Quando eu passo o A por valor, ó, ele criou uma variável x com o valor do A. E quando eu criei aqui, ó, por referência, ele criou a variável y com um ponteiro apontando para a variável B, tá ok? Passei por referência. Tá, e você aprendeu lá em PDA que tudo que eu fizer com essa variável y, eu vou estar fazendo com a variável b, tá ok? Então todas as alterações que eu fiz aqui, ó, ele vai refletir na variável b, tá ok? E no final o z vai dar o 17. A única diferença é que após a execução aqui do por valor, o b continuou com o seu valor original. E aqui após a execução, o b mudou de valor porque foi passado uma referência, um ponteiro. Então, ou seja, ponteiros são variáveis que guardam um endereço de memória ao invés de um valor. É só isso. É apenas isso. Mais nada. Então, nós usamos esse conceito de ponteiros para fazer outra coisa. Tá ok? Quando você fala de lista encadeada, talvez a sua dúvida não esteja em listas encadeadas. Ela pode estar em ponteiros. Tá ok? Não em listas encadeadas. Perdão, ela pode estar em listas encadeadas e não em ponteiros, porque ponteiros é algo muito simples. É isso aqui que você está vendo, tá? Ponteiro é uma variável que aponta para outro local da memória, entendeu? Trazendo uma referência, faz uma referência. Em vez de você fazer algo comigo, você vai fazer com aquele lugar lá, tá bom? É só isso, tá? E vamos lá, noção de encadeamento. O que é a noção de encadeamento? Preste atenção. Quando a gente usa um vetor, tá? O que acontece? Eu crio um vetor e ele vai pegando posições contíguas da memória. Tá aqui, ó. No meu vetor, na posição A, que pode ser 0, pode ser 1, pode ser o que quer que seja, eu tenho uma informação lá, uma string, um número, alguma coisa, tá? E aí quando eu crio um vetor com mais de uma posição, essa posição A mais 1 tá do ladinho na memória, tá? São posições contíguas de memória, são posições juntas de memória, tá? Qual é o grande problema dessa brincadeira aqui, ó, de se usar vetor com informações contíguas? Tá? Em várias linguagens de programação, o vetor ele não é redimensionável. Tá? Quando ele é redimensionável, é porque ele não utiliza vetor dessa forma aqui primitiva, tá? De armazenar informações contíguas na memória. Tá? Então, ou seja, um vetor, uma vez definido que ele vai ter 10 posições, nesse caso de armazenamento, ele vai ter 10 posições. Ele nunca vai poder ter 11 posições, 12 posições. Isso impedia o vetor de crescer, ok?
Ou seja, é o que eu botei aqui. Qual é a motivação de se usar ponteiros? A lista antes usada com vetor era limitada pelo tamanho do vetor, overflow, ou seja, por que overflow? Tá? Se eu tinha uma lista que eu defini no começo do programa que ela seria um vetor de 20 posições, eu só ia poder ter uma lista de 20. Quando chegasse o 21º ia dar overflow, porque aquele vetor não tem condições de abrigar 21 posições, porque eu defini ele no começo do programa com 20 posições. Tá? Com ponteiro a coisa muda de figura. Por quê? Porque ao invés desse meu vetor, entre aspas, tá? A posição que está aqui, ó, imediatamente depois da A, está contígua, ele não precisa estar contígua. Ele pode estar em qualquer lugar da memória, tá? Desde que junto de info eu tenho um segundo campo, que é um ponteiro, que vai apontar para aonde está o próximo item da lista. Porque no vetor ele vai estar do lado. Entendeu? Na memória. Se eu peguei o endereço de memória 1000, tá? E ali começa o vetor, e eu tenho 11 posições naquele vetor, por exemplo, eu sei que o último vai estar na posição 1010. Por quê? Porque é 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 e assim sucessivamente, porque eles estão em posições contíguas na memória. Quando você fala de ponteiros, isso já passa a não existir mais. E com isso o que acontece? Eu ganho dinamismo, eu posso crescer a minha lista, que antes era estagnada de acordo com o tamanho que eu definia no começo do programa, agora eu posso crescer ela de forma que ela é ilimitada, entre aspas. Ilimitada por quê? Porque tudo nessa vida é limitado. É limitada ao quê? Aqui, ó, a lista com ponteiros, ela é limitada ao tamanho da memória, porque obviamente uma hora você não vai ter espaço em memória para armazenar aquela lista. Tudo bem? Tá? Mas você já ganhou o dinamismo, ou seja, eu posso criar uma lista inicialmente vazia e conforme eu vou precisando, eu vou jogar os itens nela, tá? E ela vai crescendo, ela começa com 0, depois ela vai ter uma, 2, 3, 4 e até N posições. Tudo bem? Que no vetor não podia. De cara eu tinha que falar assim, olha só, são N posições. E eu tinha que respeitar esse limite. Tudo bom? Então vamos lá. Uma lista encadeada, ela tem 2 ou mais campos. Por que eu estou falando 2 ou mais campos? E campos entre aspas, tá? Presta atenção. Eu vou chamar de info. Nos algoritmos que a gente faz em estruturas de dados, a gente vai chamar de info. Por que info? Porque info é a informação que tem naquela estrutura de dados que eu estou tratando. Pode ser um número, pode ser um texto, pode ser um registro. Um registro é mais de um campo, entendeu? Por isso que é 2 ou mais. Vai ser o ponteiro. Vai apontar para o próximo registro, tá? Lembrando que eu estou falando aqui de uma lista simplesmente encadeada, tá? Existe a lista duplamente encadeada, onde permite que eu ande para as duas direções, tá? Um ponteiro apontando para o próximo e um ponteiro apontando para o anterior. Essa lista duplamente encadeada vocês não vão usar em estrutura de dados, no curso de estrutura de dados do CEDERJ, tá? Então, quando eu falar lista encadeada, entenda a simplesmente encadeada, ou seja, apenas se movendo numa direção, tudo bem? Então, vamos lá, ela vai ter 2 ou mais campos. O primeiro com uma informação, tratado como info, eu chamo ele de info. O que está lá dentro depende do algoritmo que está sendo feito, tá ok? Depende do que está na lista. Tá? E com o endereço do próximo registro, tá? Que a gente chama de prox, que é um ponteiro, tá ok? Então vamos lá, ó, do conceito de registro. O que é registro? O registro é uma estrutura, tá, existente em algumas linguagens de programação, tá? E com ela a gente pode usar a estrutura de registro para fazer uma lista encadeada. Eu coloquei aqui um exemplo em Pascal. Primeiro, porque eu não domino Python, que é a nova linguagem de fundamento de programação, tá? E segundo, que Python não tem ponteiros explicitamente, tá? Tem uma forma de você fazer ponteiros em Python, mas ela não é ponteiros explícito, tá bom? Então vamos lá. Um registro tem 1 ou mais campos, ok? Então, em exemplo em Pascal, olha só, repara que eu começo com type.
Eu estou definindo um tipo. Lembra que eu falei para vocês que o ponteiro ele é um tipo, igual string, igual caractere, igual numérico, inteiro, real, tá? Ele é um tipo de dados, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, o meu tipo info nessa lista encadeada, por exemplo, seria um inteiro, integer, ok? E um tipo que eu estou definindo como ponte, estou definindo como um tipo chamado ponte. Eu podia chamar de qualquer coisa, mas para ficar intuitivo, que é um ponteiro, eu chamei de ponte, tá? Ele é um ponteiro, tá? Em Pascal é esse sinal de circunflexo, tá? Ponteiro para um tipo chamado elemento, tá? Que eu vou definir aqui embaixo, tá? É uma definição recursiva, tá? Eu estou fazendo ele aqui, mas ainda vou definir ele aqui embaixo, tá bom? Então olha só, presta atenção. O tipo ponte que eu estou definindo, ele é um ponteiro para um elemento. Ele vai apontar para uma estrutura chamada elemento. E esse elemento, o que ele é? Ele é um registro, é um record, um registro, que tem um num, um campo chamado num, que é do tipo info, que é do tipo integer. Eu podia botar aqui direto o integer, não precisava nem ter criado esse info, tá bom? Então o num é do tipo info, é do tipo integer. E o prox, tá, é o do tipo ponte. O prox aponta para um outro elemento desse tipo aqui, tá? E esse end aqui é apenas uma instrução para dizer que acabou esse registro, só tem esses dois campos, tá bom? Então o que visualmente eu teria numa lista encadeada desse tipo? Repara aqui, ó, uma estrutura com dois campos, tá vendo aqui, ó, um campo num e um campo prox. Tá? No num eu tenho a informação, no prox eu tenho um ponteiro para o próximo, que é uma estrutura similar a essa, tá? O num, o prox, o num, o prox, o num, e o campo prox tem um lambda ali que a gente chama de nil, tá? O nil é uma estrutura chamada de vazio, é um ponteiro vazio, tá bom? É um ponteiro que aponta para ninguém, tá? Significando que a lista acabou. Tá? Então sempre que eu chegar até um nil, significa que aquele fluxo daquela lista acabou. Tá joia? Eu estou chamando de fluxo por quê? Porque tem estruturas, tipo a duplamente encadeada, ou até a árvore que pode usar ponteiros, onde você pode ter ramificações, onde um acaba com o nil, mas o outro fluxo continua. Tá bom? Então, ou seja, aqui é um fluxo único, ela está indo numa só direção, tá bom? E aqui, ó, como eu botei isso separado, você pode imaginar que esse camarada aqui, ó, no prox, está num determinado local da memória, que não é do lado desse outro num proxy aqui, ó, que está o 7 e esse outro proxy, tá ok? Então, ou seja, eu ganho dinamismo, eu vou criando, tá, em diversos lugares, beleza? Então a gente podia ter isso aqui também, ó. Olha só, aqui, ó, em Pascal. Eu tenho aqui um tipo, ok? Um tipo de quê? Um tipo onde eu tenho um ponteiro, um tipo ponte que eu estou criando, que vai apontar para um tipo chamado aluno. Em aluno, o que eu fiz? Eu criei um registro, um record, onde eu tenho o nome, que é uma string, a nota, que é um real, e um prox, que é um ponteiro, um ponte. Um ponte para quê? Para uma estrutura igual a essa, tá? Então eu tenho aqui, ó, o primeiro registro seria aqui, ó, um José com nota 8 e no proxy ele está apontando, tá, para uma outra estrutura no mesmo esquema, João, nota tal, e tem uma estrutura que aponta para um nome Maria, nota e que aponta para ninguém. Por isso eu falei que pode ter dois ou mais campos. Dois por quê? Um de informação e o proxy, tá? Mais por quê? Porque essa info que nós vamos tratar, ele pode ser mais de um campo, como nesse caso aqui, ó, nesse registro aqui, eu tenho nome e nota, tá? Isso aqui também é uma lista encadeada, tudo bem? Só que ele é o quê? Ele é uma lista com dois campos, tá? Você pode até ver, não acredito que você vai ver isso em estrutura de dados não, mas você pode até ver isso aqui também em estrutura de dados, tudo bem? Então, olha lá, como é que eu acesso uma variável do tipo aluno, tá? Estou falando isso lá no Pascal, tá? Eu vou criar uma variável chamada meus alunos, um exemplo, e ela vai ser do tipo aluno. Por quê? Porque eu criei esse tipo chamado aluno, que é um registro,
tá? Então eu vou atribuir, ó, meus alunos ponto nome é José, ok? Tá aqui, ó, José. Meus alunos ponto nota vai receber 8, tá aqui, ó, recebeu 8, beleza? E é assim que eu vou, tá? E depois você vai ver como é que eu faço para fazer esse próximo apontar para cá, tá bom? Mas antes a gente tem que entender uma coisa chamada de LED, lista de espaços disponíveis. O que é isso? Lá no vetor, lembra, eu falei que estava definido, eu defino que o vetor tem 100 posições, eu estou limitado a 100 posições, se chegar a 100ª, overflow. E que com relação às listas encadeadas, eu estaria limitado à memória. Então eu preciso ter uma coisa chamada LED, que é a lista de espaços disponíveis. Tá? Isso aqui, tá, é conceitual. Você não vai determinar isso. Normalmente a linguagem de programação que você tem, ele tem uma estrutura de LED, tá, que vai trabalhar te dando um novo registro quando houver memória disponível, tá? Você não vai tratar isso. Isso aqui é para você entender como funciona essa questão da LED, tá? O que é a LED? Ela é gerenciamento do espaço disponível, tá? Todo espaço disponível é como se fosse um imenso vetor, tá? Imagina um imenso vetor, pum, uma imensa lista encadeada, tá? Ele só vai dar o overflow quando não houver memória disponível, tá? Então aqui, ó, inicialmente toda memória pertence à LED, pertence à lista de espaços disponíveis. Por quê? Porque eu ainda não peguei nada para fazer uma lista encadeada. Então tá tudo lá na memória disponível, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho um ponteiro chamado vago, tá? Que está apontando para o endereço de memória 1, dizendo que o primeiro endereço disponível é o endereço 1, tá? E o 1 tem um ponteiro apontando para o 2, dizendo que o próximo disponível é o 2, o 3 para o 3, e etc. Até o final, até o N que não aponta para ninguém. Tá ok? Muito bem. Então, sempre que a gente fosse precisar, tá, de um item para minha lista encadeada, eu teria que solicitar LED. Tipo assim, LED, preciso de um item aí. Me dá um item aí para minha lista encadeada. E aí eu ia lá na LED e ia pegar um item, né? E quando eu terminasse de usar e não fosse mais, quisesse retirar aquele item da minha lista, eliminar ele da minha lista encadeada, obviamente eu teria que devolver ele para a LED, tá? Então eu tenho duas situações aqui embaixo que você vai ver, ó. Uma aqui, ó, que é requisição de um nó, quando eu solicito um nó a LED, e quando eu devolvo um nó LED. Lembra aquele códigozinho que eu botei em Pascal? Olha aqui, ó, var meus alunos aluno, tá? E eu botei isso aqui. Só que antes de eu colocar isso aqui, ó, a princípio, tá? Eu teria um registro. Eu teria que ter um ponteiro, olha só. Aí eu crio uma variável pt chamada ponte, que é do tipo ponte, lembra? Eu crio um tipo ponte. E daria um new pt. O que é esse new pt? Esse new pt em Pascal é o comando que eu estou dando solicitando a LED. Lembra que eu falei que a LED vai ser gerenciada pela linguagem de programação que você está usando? Ok. Então aqui no Pascal esse comando new pt vai solicitar a LED um novo ponteiro, tá? E esse ponteiro pt ele aponta para aquele é do tipo ponte. Lembra o tipo ponte? O ponte o que? Aponta para um registro do tipo aluno, ok? Então aqui, ó, new pt. Aí eu posso fazer meus alunos nome igual a José, meus alunos nota igual a 8. E quando eu tiver usado e quiser devolver, eu uso esse comando do Pascal, tá? Lembrando, tá em vermelhinho aqui, do Pascal, tá? Dispose pt. É como se eu estivesse fazendo essa parte aqui, ó, de devolução de um nó, tá? Então aqui, ó, tudo tá na LED, olha só, tá tudo aqui na LED. E o ponteiro vago está apontando para o primeiro item vago. Aí eu solicito, dou um new pt. New pt está aqui, ó. Aí o que o new pt vai fazer? Ele vai solicitar a LED. Aí a LED vai dar o primeiro para ele, que seria o vago, ó, vai passar para ele. E o pt vai passar a apontar para esse endereço de memória aqui. Ok? E o vago vai passar a apontar para esse endereço de memória aqui. Ok? Como é que eu posso fazer isso? Você vai ver mais fácil depois essa troca, tá? O pt vai receber o valor do vago, por isso ele vai apontar para onde o vago está apontando. E o vago vai receber o que? O valor do vago.prox,
tá? Isso aí você vai ver no exemplozinho que vai ficar bem fácil de entender. E a devolução do nó? Eu tô com ele aqui, ó, do jeitinho que eu peguei ele, tá? Peguei ele aqui, tô com ele aqui, ó. Já usei esse camarada, quero devolver ele para LED. O que eu faço? Ok, o vago, tá? O pt.prox vai receber o vago, ou seja, vai refazer essa ligação aqui, ó. Essa ligação aqui vai ser refeita, ó. Essa ligação, tá? E depois o vago vai receber o valor do PT, tá? E o PT vai receber nil. E o PT vai ficar assim, ó, apontando para ninguém, e o vago apontando para esse cara que foi colocado aqui, ó, no comecinho. Tá bom? Show de bola? Vamos seguir. Então aqui, ó, eu tenho um algoritmo de requisição de um nó da LED. Por exemplo, como é que funciona, tá? Um ocupar PT. Olha aqui, ó, no algoritmo eu chamei de ocupar PT, que na linguagem de programação do Pascal seria similar ao nilpt. Tá ok? Seria um algoritmo desse tipo, nilpt, solicitando a LED um ponteiro. Então tá lá, ó, vamos lá. Ó. Se o vago é diferente de nil, tá? Olha só, vamos olhar aqui, ó. Quem é o vago? O vago é o ponteiro que aponta para o primeiro item da lista. A hora que todos os itens da lista estiverem sendo usados, o vago vai estar apontando para onde? Para o nil. Quer dizer o quê? Todas as opções, os itens da LED já foram usados, não há memória suficiente, tá ok? Então, ou seja, quando o vago, se o vago for diferente de nil, tem alguma coisa ainda para poder usar, tá? Se não, overflow. Deu overflow, a memória tá cheia, não tem mais como usar, tá ok? Então, se for diferente de nil, o que eu faço? O PT vai receber o vago. Vamos ver lá? O PT, ó, vai receber o vago, o mesmo valor de vago. Lembra que o valor de um ponteiro é o endereço de memória? Então, essa seta que antes apontava para lugar nenhum, agora vai apontar para o mesmo lugar que o vago, porque ele recebeu uma cópia do ponteiro vago, ó. Então, ele vai passar a apontar para cá, para esse camarada aqui, ó. Beleza? Ok. E quem é o vago? O vago vai receber, tá, a posição que o vago está apontando, ponto prox, ou seja, o vago vai receber quem o vago está apontando, ponto prox, essa seta aqui, ó. É como se o vago recebesse uma cópia desse endereço. Então o vago vai passar a apontar para esse cara, não mais para esse cara. Tá ok? Então é o que está aqui no depois, ó. O vago está apontando para o segundo cara e o PT está apontando para o primeiro cara que ele recebeu do nó da LED. Tá ok? Belezinha? E aqui é um algoritmo de devolução de um nó da LED. Seria equivalente a esse dispose aqui do Pascal, ó. Dispose PT, tá? Seria equivalente ao dispose. E é verdade que ele vai fazer é exatamente o que está aqui, ó. Devolução de um nó, tá? Vamos dar uma olhada nele? Vamos lá. Ó, o M na posição ponteiro, ponto prox, tá? Vai receber o vago. O que é isso? O M na posição ponteiro, ó. O M na posição ponteiro. O local onde o ponteiro está apontando, ponto prox. O que é ponto prox? É esse quadradinho aqui, ó. É esse campo aqui que é o ponteiro, tá? Que aqui ele não está apontando para nenhum lugar, tá? O local PT, ponto prox, vai receber o vago. Não é isso que está dizendo lá, ó? Vai receber o vago. Vai receber esse endereço de memória aqui, ó, vago. Então o que ele vai fazer? Ele vai refazer essa ligação aqui, ó. Tá? Vai ter uma setinha saindo daqui e chegando aqui. Beleza? E o que ele vai fazer depois? Depois o vago recebe o PT. O vago passa a receber o mesmo endereço do PT. Tá? Perdão. Então o vago que estava apontando para o segundo vai receber o mesmo endereço de PT. O PT não está apontando para esse cara aqui. Então o vago agora vai passar a apontar para esse cara aqui, ó. O vago está passando para cá. Só teve um errinho esse algoritmo aqui, que deveria ter um aqui, ó, PT igual a nil, tá? PT recebendo nil, tá? Que eu esqueci de colocar, tá? Então, ou seja, PT receberia nil, ele não apontaria, porque do contrário, o PT continuaria apontando aqui para baixo, estaria os dois apontando para a primeira posição, tá? Então vocês perdoam a minha falha aí, ó, que aqui nesse algoritmo eu teria que ter, depois desse vago recebe PT, teria que ter um PT recebe nil, ou lambda, tá? Tranquilo?
Então, ou seja, desmistificado como é feito um encadeamento de lista, vamos seguir. Então, numa lista encadeada, eu sempre vou ter um ponteiro que aponta para a primeira posição da lista, sempre, sempre. Tá? Essa posição ela pode vir a ser um nó cabeça. Vocês vão ver mais para frente que existe um nó cabeça. O que é o nó cabeça? Ele é um nó igualzinho a esse camarada aqui, ó, igualzinho. A única diferença é que ele não tem nada no info, tá? Ele não tem nada no info. É só para facilitar algumas coisinhas, existe o nó cabeça, tá bom? Mas na verdade a estrutura é a mesmíssima. A diferença é que ele na primeira posição não tem informação, só tem o ponteiro que aponta para o próximo, tá bom? Então eu sempre vou ter um ponteiro que aponta para a primeira posição da lista, tá? Essa posição, tá, vai ter uma informação ou mais. Aqui no caso tem duas, ó, tem nome e tem nota, tá? Nos algoritmos nós vamos trabalhar com info, como se fosse uma coisa só, tá bom? Então vai ter uma ou mais e um ponteiro, por isso que é no mínimo dois, informação e um ponteiro que é o prox, tá? Que vai apontar, que pode estar apontando para um outro registro, caso a lista tenha mais de um registro, ou apontar para o vazio, denominado lambda ou nil, caso seja o final da lista. Então como é que eu acesso essa informação? Olha só, eu tenho um ponteiro chamado pt apontando para esse registro. Então se eu fizer pt flechinha ponto nome, ou seja, no endereço indicado por pt, no campo nome, o que eu tenho? pt campo nome, eu tenho José, tá? Representa o valor José. No endereço apontado pelo pt, ponto nota, ou seja, pt flecha, endereço apontado por pt, ponto nota, campo nota, seria isso aqui, ó, beleza? Representa o valor 8. E pt flecha.prox é o endereço apontado pelo pt.prox, representa o endereço do próximo registro, ok? Então se eu quisesse pegar o João, como é que eu pegaria esse João aqui, ó? Seria pt flecha.prox flecha.nome, ok? Ó, pt flecha.prox flecha.nome. E se fosse a nota? pt flecha.prox flecha.nota. E o próximo registro? Perdão, aqui em vez de nota aqui, ó, seria prox, tá? pt flecha.prox flecha.prox é o endereço do próximo registro e por aí vai. Mas aí imagina, né? Vai ter uma porrada de flecha.prox, flecha.prox, flecha.prox se a lista for muito grande, né? E se a lista tiver um monte de itens? Vamos com calma. Se eu quiser percorrer uma lista, aí eu preciso de um ponteiro auxiliar. Repara aqui, ó, eu tenho um ponteiro que aponta para o início e tem um ponteiro auxiliar que vai ser usado para percorrer a lista, tá? Que num primeiro momento ele está apontando para o primeiro, tá? Então eu botei aqui, ó, inicialmente, tá? Esse ponteiro chamado pt-aux é igualzinho o pt, ó, ele recebe a mesma coisa que o pt, ele recebe um endereço do primeiro registro, tá? Aonde o pt-aux flecha nome é o endereço pt-aux campo nome José, tá? pt-aux.nota pt-aux flecha.nota é o 8. E pt-aux, agora para eu pegar o próximo registro, eu faço o pt-aux receber pt-aux.prox, ou seja, esse endereço aqui, ó, essa flechinha que sai daqui para cá, eu vou passar ela para o pt-aux. Olha o que vai acontecer, ó. O pt-aux agora vai apontar para o mesmo lugar que o pt-aux.prox apontava, tá ok? Então eu acabei de andar com o ponteiro auxiliar. O meu ponteiro para o primeiro registro continua lá intacto, bonitinho, faz parte da estrutura da minha lista, eu não vou mexer com ele, tá? Eu vou sempre andar com o auxiliar. Agora pt-aux.nome, que antes era o José, agora é o João. O pt-aux.nota agora é o 5.5. E o aux.prox é o que eu vou usar para poder passar para o terceiro registro e por aí vai até que o pt-aux receba nil, tá? Então você reparou que para eu brincar aqui de percorrer, eu vou precisar de uma estrutura de repetição que vai ficar repetindo essa brincadeira até que o meu ponteiro auxiliar receba o nil.
ou seja, até que eu chegue num registro cujo proxy não aponta para ninguém. Tá beleza? Vamos seguir então. Então aqui eu tenho um algoritmo, por exemplo, de percurso de lista. Aqui, ó, eu peguei uma lista com um nó cabeça. Lembra que eu falei do nó cabeça? Ó, ele é um nó sem informação, tá? Ele é um nó sem informação. Eu tenho um ponteiro que aponta para uma lista encadeada que tem um nó cabeça, tá? É só isso que é a diferença daquela lista, tá? Esse nó cabeça não tem informação. Ele só vai ser usado para definir o início da lista, tá bom? Então eu vou criar um ponteiro auxiliar aqui, ó, para poder percorrer. Chamei ele de ponte. Ponte recebe o quê? PT-lista flecha prox. Quando eu faço PT-lista, que é esse endereço aqui, ó, que está apontando para o nó cabeça, flecha prox, eu estou pegando essa seta aqui, ó, e estou colocando num ponteiro. É como se eu estivesse criando um ponteiro aqui, ó, apontando para cá, ó, apontando aqui para esse cara. Tudo bem? E aí eu vou fazer um enquanto, uma estrutura de repetição que eu lhe falei, um enquanto o ponteiro for diferente de nil. Eu vou percorrer a lista até chegar nessa condição aqui, ó, tá? Que o ponteiro vai ser nil. Esse visita .info aqui é apenas para dizer que eu estou fazendo alguma coisa com aquela informação, tá? E obviamente o que eu vou fazer com a informação vai depender do para que é esse algoritmo, tá? Isso aqui é apenas um algoritmo de percurso da lista, tá? Mas esse algoritmo eu poderia estar percorrendo a lista para procurar um número, por exemplo, igual nós fizemos lá na complexidade, onde eu percorri um vetor procurando um número, tá? Eu posso estar percorrendo a lista para procurar um número. Então essa visita aqui nesse caso seria o quê? A comparação se o número que eu estou procurando é o número que está naquela posição info, tá bom? Então aqui eu faço qualquer coisa com a posição. E aí vou andar. O ponteiro ponte vai receber ponte.proxy. Então se eu tenho um ponteiro que está apontando para cá, e ele vai receber ponte.proxy, ele vai receber essa seta aqui, ó. Então ele agora vai apontar para o segundo. Quando eu visitar o segundo, ele vai receber essa seta e vai passar a apontar para o terceiro. Quando eu estiver no terceiro, ele vai receber essa seta, vai apontar para o quarto. Quando eu estiver no quarto, eu vou receber essa seta, ele vai apontar para o quinto. E quando eu estiver no quinto, ele vai receber nil. Quando ele receber o nil aqui, ó, e voltar por enquanto, o ponteiro não é diferente de nil e ele encerra esse loop, ok? Vamos seguir. Então aqui, por exemplo, vamos lá. Agora nós vamos olhar, o que nós vamos olhar? Nós vamos olhar um algoritmo de busca, tá? Por exemplo, tá? Que vai ter o algoritmo de percurso e não vai ter o visita, vai ter alguma coisa que eu vou fazer, que no caso aqui é procurar, tá? Um determinado item, tá bom? Então vamos lá, eu tô aqui, ó, busca encadeada ordenada. Esse procedimento busca o valor que está na variável x, ok? Tá bom? Um ponteiro ante e um ponteiro ponte, e ele vai devolver, ok? No ponteiro ponte, ele vai devolver o que? Ele vai devolver o local, tá? Aonde está o elemento que eu tô procurando, tá ok? Então quem é o ante? Tá? O ante vai apontar para o registro anterior, tá ok? Então vamos lá. Primeiro ele vai receber o PT-lista. Lembra? O PT-lista aqui, ó, é um ponteiro que está apontando para a lista. Já chamamos de PT-lista para ficar, né, bem intuitivo. Então o ante vai receber o PT-lista. E o ponte? O ponte vai receber nil, porque por enquanto eu não achei ainda o que eu estou procurando, que é o valor x, tá? Então o ponte vai receber nil. E o PTR? PTR é um ponteiro que eu estou, tá, utilizando de percurso. Repara, ó, aqui eu não criei um ponte, que era um ponteiro que ia percorrer, tá? Seria equivalente a esse PTR, tá? Esse PTR aqui é uma variável ponteiro que vai apontar, tá, para quem eu vou analisar, tá? Então o ante está com o PT-lista e o PTR está apontando para o PT-lista flecha prox, tá ok? Ele está pegando o próximo do PT-lista, tá? Lembrando que isso aqui ele está pegando numa lista, tá, com nó cabeça.
tá? E aí eu vou fazer isso aqui, ó, essa brincadeira aqui, ó, toda, tá dentro de um laço enquanto. Você repara pela indentação que ele está dentro de um laço enquanto. Então, enquanto o PTR for diferente de o lambda, ele vai fazer o quê? Tá? Enquanto não for nil, enquanto tiver mais itens para ele percorrer, ele vai verificar se o local que eu estou apontando, chave, é chave ou info, ou o que quer que seja, tá? For menor que x. Tá? Lembra, aqui no caso a lista está ordenada, tá bom? Ok? Então, se for menor que x, o que eu faço? Se é menor que x e a lista é ordenada, quer dizer que o número que eu estou buscando pode estar mais à frente. Né? Ele pode estar mais à frente, então eu vou andar na lista encadeada. Então, o anterior vai receber o PTR, ou seja, ele vai sempre apontar para o anterior, tá bom? E o PTR vai receber o próximo, tá? Se não o quê? Se não, quer dizer que a chave não é menor do que x, ou é igual ou é maior, tá? Então, se for igual a chave, quer dizer que eu achei, ok? Chave ou info, tanto faz, tá bom? Quer dizer que eu achei o valor que eu estava procurando. Então, o ponte, que era o ponteiro que apontava para o elemento, vai receber o PTR. E o PTR vai receber nil, ou seja, quando eu passar por enquanto, eu vou pular fora. Por quê? Porque agora o PTR é igual a nil, tá bom? E eu já achei o cara. Se eu não achar esse cara, eu vou rodar essa brincadeira aqui, ó, até chegar no último item, tá? No último item da minha lista, onde o último item, o próximo vai ser nil. Como eu recebo PTR, recebe PTR prox, aqui ele vai estar recebendo o nil, caso eu não ache a chave, tá beleza? Então, olha lá, presta atenção. Em qualquer momento aqui, ó, numa hora eu vou receber esse cara aqui, ó, nil. Ou se eu achei, tá? Que é no melhor dos casos, se eu achei no começo ou no meio da lista, ou no pior dos casos, eu vou receber no último registro. Por isso que a complexidade de pior caso aqui, ó, ela é O de n, onde n é o número de nós da lista. Por quê? Porque no pior dos casos, eu não vou achar o que eu estou procurando, ou vou achar na última posição. Vou ter que percorrer os n nós da lista. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode colocar aí embaixo do vídeo, que na medida do possível vou estar entrando e vou estar respondendo vocês. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.